Olá, pessoal! Ei, gente, boa noite. Tô rindo aqui que a Mila saiu com uma pilha de jogo para ir lá pro meu quarto, para eles poderem jogar lá enquanto eu faço a live aqui. Tudo bem com vocês? Como estão? Bem? Vamos lá, né? Falar sobre os maus comportamentos, né, gente? Quem aí tá passando por essa fase do mau comportamento? Tem exemplos aí para dar para nós? Como estão aí? Ei, Tamara, tudo bem? Como você está? Ei, Carla. Carla, eu ainda vou fazer minha mensagem para você, viu? Chegar à noite, concentrar ali para fazer uma mensagem do tanto quanto você merece, né? Um aniversário muito especial, né? E todas as coisas boas para sua vida, né? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o mau comportamento. Olá! Eu tô bem também, gente, né? Mexida sempre, né? Pra gente manter a nossa saúde mental em dia nessa quarentena, né? Então vamos lá, gente. A proposta de hoje é que a gente fale sobre os maus comportamentos e que vocês possam participar junto comigo mesmo, que vocês possam falar de situações que acontecem dentro da casa de vocês, né? Que vocês possam relatar de desafios que vocês enfrentam, né? Desafios que acontecem aí, histórias reais, e eu vou estar à disposição para ouvir e direcionar, né, de alguma forma, o comportamento de vocês como pais, como educadores, né, sobre aquilo que a gente acredita que seja um mau comportamento. Então, gente, eu vou começar falando primeiramente sobre o mau comportamento. Vocês estão me ouvindo? Me dá só um ok se vocês estão ouvindo, gente. Tudo certinho. Alguém que puder me dar um ok aqui, só se tá ouvindo, né? Ok. Então, vamos lá. O que é um mau comportamento? Eu vou fazer só uma introdução, que eu acho que é muito importante vocês, né, ouvirem, anotarem, tá, gente? Para que isso primeiramente esteja, né, aqui no pensamento, que a gente entenda aqui o que está acontecendo e que posteriormente a gente possa aplicar na prática isso que eu vou falar. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o mau comportamento e sobre as nossas percepções sobre o mau comportamento, e aí eu vou abrir para que vocês possam perguntar, participar, entrar na live mesmo junto comigo e expor a situação, né, que a situação de um certamente vai ser a situação de vários outros aqui. Então, primeiro de tudo, gente, quando a gente olha bem de perto para o mau comportamento, o mau comportamento, ele sinaliza para a gente duas situações. Ou a primeira situação, uma falta de conhecimento, uma falta de consciência sobre a fase de desenvolvimento da criança, que é o que mais acontece, ou uma falta de habilidades eficazes nossas e das crianças para lidar diante de uma situação, tendo o ponto de vista do encorajamento. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando a gente está diante de um mau comportamento, significa que muitas vezes nós, adultos e a criança, estamos agindo sem sabedoria, estamos agindo sem consciência e sem conhecimento. Ou seja, nós estamos agindo com o nosso cérebro primitivo. E quando eu falo sobre isso, não é só a criança.
nós adultos também agimos muitas vezes dessa forma diante do mau comportamento. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente fala isso, na maior parte das vezes, quando a gente fala, né, sobre o mau comportamento, na maior parte das vezes, as crianças estão agindo como criança, mas nós, por desconhecermos, e eu não falo só nós pais, nós educadores também, nós educadores, professores, profissionais, nós desconhecemos a fase de desenvolvimento da criança e a nossa interpretação é de que a criança está nos testando, que a criança está fazendo algo direcionado pra gente, que a criança tá querendo, né, tirar a gente do sério. E quando a gente tem esse tipo de interpretação, o nosso comportamento também vai ser coerente com o que nós pensamos, porque gerou uma emoção aí, né, de raiva muitas vezes, e a gente age em cima disso. É ou não é? Né? Acredito que muitos aqui vão concordar. E aí, gente, para tudo que vocês estão fazendo agora, se vocês estão vendo isso, né, olhando para outras coisas, para prestar atenção nisso aqui que eu vou falar. Muitas crianças pequenas estão sendo castigadas por agirem como criança e acreditar que elas estão agindo, tendo um mau comportamento, enquanto, na verdade, o seu cérebro ainda não desenvolveu o suficiente para elas entenderem o que a gente espera delas. Então, o que eu tô falando? Que muitas vezes nós estamos punindo as crianças, e às vezes esse termo é pesado, e a gente disfarça a punição, né, de outras formas mais aceitáveis. Então, muitas vezes nós estamos punindo a criança por agir como criança. Ou seja, ela está agindo de acordo com a sua maturidade cerebral na fase de desenvolvimento em que ela se encontra. Entendem isso e entende como que isso já começa a mudar a nossa própria interpretação sobre o mau comportamento, gente? Vai falando aí comigo, né? Vai me dando esse retorno. E aí, quais que são os possíveis motivos para a criança adotar um mau comportamento? Existe uma necessidade por trás disso, que pode ser uma necessidade de sono, de fome, de cansaço, de falta de inclusão da criança, de fazer esse movimento aqui com ela, gente, para que ela participe da própria criação da rotina, que muitas vezes nós estruturamos tudo e queremos que a criança simplesmente o quê? Aceite a nossa estruturação. E aí, quando a gente faz qualquer estímulo no sentido de exigência, no sentido de dar uma ordem para a criança, isso, gente, uma ordem, uma exigência que a gente faz com a criança, dependendo de como que tá esse ambiente, esse clima dentro de casa, nós estamos fazendo um convite para isso aqui, ó. Nós estamos fazendo um convite para o jogo de poder. Nós estamos fazendo um convite para revolta. Nós estamos convidando a criança para um embate. Então, existem várias outras formas da gente envolver as crianças naquilo que precisa ser feito, diferentes de somente nós mandamos e elas obedecem. Então, existem inúmeras outras formas da gente trazer envolvimento, da gente trazer a criança para executar aquilo que é das responsabilidades, da fronteira, dos limites que nós estabelecemos, sem a gente precisar criar esse embate. E aí, toda vez que a gente faz isso, a gente está convidando a criança para um embate, que a gente faz o que diante desse embate, gente? A gente entra nesse jogo de poder da criança. Na maior parte das vezes, quando a criança começa esse embate diante de algo que a gente colocou, nós nos igualamos a idade da criança e estamos ali, ó, duas crianças nesse jogo de poder. E aí, o que acontece que é algo que a gente precisa ter em mente diante dos nossos filhos? O adulto da relação é quem?
sou eu. E como adulto da relação, primeiro, eu tenho que aprender a me controlar, para segundo, eu exigir que a criança se controle diante das situações. Muitas vezes as crianças, né, estão agindo de uma forma descontrolada diante das situações, mas eu também não consigo controlar o meu comportamento. Então, como que eu vou exigir das crianças que estão refletindo o nosso comportamento se eu, num primeiro momento, não trouxe esse equilíbrio para a nossa relação? Então, gente, eu vou explicar aqui para vocês 4 crenças equivocadas, enviesadas, que a gente chama de crenças disfuncionais, que as crianças muitas vezes adquiriram, e elas adquirem isso interpretando erroneamente várias situações. Tem alguns autores que trazem até isso, que as crianças, elas são excelentes observadoras, porém, elas são péssimas na interpretação. Então, muitas crianças, devido a uma reação nossa diante de certos comportamentos, elas colaram algumas crenças que são disfuncionais, umas crenças que são enviesadas. Nós vamos falar isso aí, Renata. Muitas vezes, da demonstração de raiva do meu filho, eu me vejo nessa demonstração total, né? Total coerente isso que você tá falando. Então, gente, quais são algumas crenças desajustadas que as crianças têm e que são nessas crenças que nós precisamos atuar, tá bom? São nessas crenças que eu acredito que de diferentes formas que vocês trouxerem os desafios que vocês têm, que nós podemos atuar. Primeiro de tudo, gente, a crença da atenção indevida. Todos nós, seres humanos, nós queremos atenção. Eu falo que muitos dos nossos movimentos são para a gente ter atenção, os nossos movimentos são em busca desse olhar do outro, de ser aceito, de ser amado, de ser considerado importante. Até aí, tudo ok, tá tudo certo. O problema começa quando essa atenção, a criança colou na sua interpretação de que ela é aceita, de que ela é importante quando ela é o centro das atenções. E aí, gente, o que acontece? A criança, ela começa a manifestar comportamentos irritantes, comportamentos desajustados, comportamentos desalinhados, maus comportamentos. Por quê? Porque vocês entendem que por vários momentos nós reforçamos isso. Às vezes a criança, ela tá num dia ótimo, né? Num dia que ela tá ali, né, super colaborativa com um tanto de coisa. E aí, quando ela manifesta um mau comportamento, o que a gente faz? A gente para tudo que a gente está fazendo ao redor para fazer o quê? Focar nesse mau comportamento. Então, de alguma forma, a criança interpreta isso como sendo aceita somente se ela é o centro das atenções. Se ela tem esse tipo de comportamento, gente, entende que a nossa forma eficaz de lidar diante disso é direcionar a criança para outros tipos de comportamentos. Então, o que nós vamos fazer quando a criança começar a ficar irritante com alguma coisa? Porque ela já entendeu que quando ela fica irritante, ela tem a nossa atenção. Nós vamos redirecionar a criança. Nós vamos direcioná-la para uma outra atividade. Por exemplo, a gente tá ali no telefone. E hoje lá nos meus stories eu dei até um exemplo disso, né? De como que eu fiz um combinado com as meninas, estava sozinha em casa com elas e precisava fazer um atendimento online e elas precisavam, né, ficar 1 hora sem me demandar. Então, os combinados, né, eu coloquei os combinados que eu fiz com elas. Então, o que nós podemos fazer, gente? Por exemplo, alguém me ligou. Tô aqui no telefone e a criança começa: Ô mãe, você vai fazer isso aqui? Ô mãe, olha aqui, ô mãe, né? Ela começa a demandar, porque ela já entendeu que a atenção não tá direcionada para ela. E aí, gente, nós podemos redirecionar. O que é redirecionar? É fazer assim aqui, só um minutinho. Filho, a mamãe precisa, né, resolver isso aqui no telefone agora. Sabe esse relógio que tá aqui? Pega um relógio aí. Sabe esse relógio? Você vai contar 3 vezes esse ponteiro aqui, ó, dando a volta aqui no relógio todo. Quando
quando chegar na terceira vez, a mamãe já vai ter terminado o telefonema e a mamãe vai, né, dar atenção a você. E aí, gente, a criança foi redirecionada com atenção, com cuidado, não precisou de descarregar toda essa, às vezes, essa irritação, esse mau comportamento. E muitas vezes, se você termina antes mesmo dos 3 minutos, a criança ainda vai falar que você ainda tem tempo. Então, entende que nós precisamos de envolver a criança para uma outra ação para tirar o foco daquele mau comportamento que ela está desempenhando. O segundo ponto fala sobre o poder. Muitas vezes, nas suas crenças disfuncionais, a criança interpretou e colou de alguma forma que ela só é aceita e importante pela família quando ela está no comando, quando ela fala o que precisa ser feito. E aí, quando a criança faz isso, qual que é a nossa reação? Me contem. A nossa reação é fazer o quê? A gente se arma e faz isso aqui e entra nesse jogo de poder da criança. Quem ela pensa que ela é para falar desse jeito comigo e para achar que manda nas coisas aqui em casa? Quando a gente fez isso, gente, nós diminuímos a nossa idade cerebral, acionamos o nosso cérebro primitivo e estamos lidando com a criança com a mesma idade que ela tem. Entendem isso? Então, qual que é uma forma da gente agir de maneira eficaz diante de uma situação dessa? Nós podemos, né, aceitar, né, que a gente não precisa entrar nessa disputa de poder. Sabe quando você fala assim, ai, aqui, tá no cabo de guerra? Não, pode ganhar, mas pode ganhar no sentido de não entrar nesse jogo e esclarecer e falar para a criança do que você está observando. Filho, sabe o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que a mamãe tem uma opinião e tá querendo te convencer dessa opinião, e você tem outra opinião e tá querendo me convencer. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa forma juntos da gente resolver essa situação? Então, explica o que você está percebendo dessa reação e não entre nesse jogo. Porque quem tem capacidade cognitiva de fazer isso, gente, é o adulto. A criança ainda está agindo com o seu cérebro primitivo, que não está totalmente maduro cognitivamente para entender o que se espera dela. Então, nós que precisamos de fazer esse movimento. O terceiro movimento, e que nós adultos reforçamos, é o ciclo da vingança. Parece que o ser humano, gente, por natureza, ele tende a revidar sempre quando ele se sente magoado. A se ver pelos ditados populares. Bateu, levou, né? Então, nós temos uma tendência aí de entrar nesse ciclo de vingança, de revidar. E aí, muitas vezes, quando a criança, de alguma forma, nos magoa, e às vezes, né, gente, é o cérebro aí funcionando, né? Às vezes de uma forma sem intenção, né? Mas fala assim, mamãe, eu não gosto mais de você. Mamãe, você não é a minha mãe, você é feia, eu não gosto de você. O que a gente faz? Quando a gente está magoado, a nossa forma de ação é revidar. E o que a gente faz? Eu também não gosto de você. Eu nem ligo porque você tá falando. Tô nem aí pra você. Então, de alguma forma, a gente revida, né? E também quando a gente faz isso com as crianças, né? Às vezes a gente fala com a criança assim, filho, agora é hora de tomar banho, né? E nós vamos desligar a televisão. E aí a criança se sente magoada e começa, né, a dar birra e tudo mais. E aí, gente, nessa hora, o que a criança vai querer fazer? Ela vai querer te chutar, ela vai querer te atingir de alguma forma, ela vai querer revidar de alguma forma. Então, em uma ou outra situação, ou quando você se sente magoado, ou quando você percebe que a criança está magoada, o que a gente faz para sair desse ciclo da vingança? A gente quebra isso, não revidando e, pelo contrário, acolhendo os sentimentos da criança ou os seus próprios sentimentos. Filho, eu imagino que você está bem chateado mesmo porque você queria continuar vendo televisão. E agora nós precisamos tomar banho. Então, acolha o sentimento. Eu sei que é muito legal mesmo ficar brincando o dia todo. A mamãe também gostaria de ficar brincando o dia todo. E agora nós precisamos de dormir para, né, acordar no outro dia bem disposto e tal. Ou, gente, tá muito assim, ó, os dois ali, você e seu filho estão
muito, né, com muita raiva, com muito sentimento, com muita mágoa no momento, se deem um tempo. Vocês podem pedir isso. Fala assim, vamos fazer uma coisa? Cada um vai pro seu cantinho da calma e quando a gente conseguir conversar com o outro com respeito, a gente volta, ok? Nós vamos falar, tá, Renata? E aí, a quarta crença, gente, enviesada, é a crença da falta de acreditar, da criança acreditar nas suas próprias aptidões. Porque muitas vezes, de uma forma muito sutil e muito sem perceber, a gente pode transmitir, a criança pode interpretar, não que a gente transmita, mas que a criança interprete de que ela não é capaz, né? Muitas vezes a gente, por alguma coisa que a gente fala, por alguma coisa que a gente faz, por fazer muitas vezes pela criança, a gente faz pela criança algo que ela já poderia fazer, então a criança ela entra numa crença de que ela não é capaz. E quando a criança entra nessa crença, gente, é uma criança que muitas vezes não vai nos dar trabalho, porque ela paralisa, ela desiste. E muitas vezes a gente não consegue nem perceber isso. Então, é muito importante quando a criança ela está desencorajada, que a gente mostre para ela, demonstre pequenos passos do processo. A gente não precisa mostrar o processo todo para aquisição de uma nova habilidade, mas a gente pode ajudá-la nos pequenos passos. Por exemplo, eu não consigo comer sozinho. Filha, a mamãe vai te dar metade da comida e a outra metade você come sozinho do seu jeito. A mamãe faz parte desse círculo e a outra parte você faz do seu jeito e do seu jeito. Entende? Então, é importante a gente ir mostrando passo a passo, porque quando a gente mostra o processo todo, a criança ela pode sentir que aquilo é muito para ela e não dar conta disso. Então, gente, geralmente os maus comportamentos, eles muitas vezes, eles têm as necessidades vitais aí, né, por trás disso, pode ser sono, fome, uma necessidade de carinho, né, do toque, porque isso é muito importante, ou esses maus comportamentos estão baseados nessas 4 crenças indevidas. E aí, o que eu queria fazer hoje com vocês? Eu queria fazer essa introdução para a gente entender o que é um mau comportamento, porque eu coloco sempre o mau comportamento entre aspas, porque isso tem um significado para mim. Muitas vezes a gente está interpretando, eu vou repetir aquilo que eu falei, que é muito importante. Muitas vezes nós estamos punindo, castigando crianças pequenas por se comportarem mal, por a gente interpretar que elas estão se comportando mal, enquanto na verdade elas estão agindo dentro da fase de desenvolvimento e elas ainda não desenvolveram um cérebro suficiente para entender o que é esperado delas, né? O que é esperado dessa fase. Então, gente, vamos nos alertar quanto a isso, ok? E agora eu quero saber, né? Tive algumas perguntas que vieram, né? Muitas pessoas me perguntando e algumas pessoas estão até aqui. Quem quer entrar junto comigo para falar, né? Para contar um desafio que esteja vivendo com o seu filho, para falar de algum mau comportamento que tem te tirado do sério, que tem te afetado. Quem quer trazer aqui pra gente? Vamos lá. Quem quer participar, que eu vou chamar aqui para participar junto comigo e pra gente conversar juntos, né? Sobre formas da gente lidar com os maus comportamentos. Vamos lá, quem quer entrar? Quer entrar? Luri, quer entrar comigo para você fazer suas perguntas? Quem quer entrar, gente, junto comigo aqui pra gente poder falar sobre, dar exemplos, né, da vida real sobre os maus comportamentos? Vamos lá, me perguntaram aqui, né, eu tinha feito até uma anotação que tá aqui, que eu vi passando. Renata, Fernanda, Patrícia, alguém quer entrar junto comigo para perguntar? Quem vem, gente? Vamos, gente, uma conversa nossa aqui. Vamos lá. Né? Profissionais também que quiserem entrar,
para perguntar formas de se posicionar diante dos desafios. As crianças estão perto. Quiser falar com as crianças também, gente, às vezes pode trazer as crianças junto e falar, né, honestamente junto com elas sobre essas questões, viu? Eu acho muito válido, porque uma das atividades que eu faço, né, principalmente em família, quando os filhos estão numa idade aí, a partir dos 4 anos, que já conseguem ter uma compreensão maior, né, do ambiente, do cenário, é fazer reuniões de família, inclusive falando de todos os pontos que para cada um possa estar sendo desafiador, viu? Quem entra comigo? Vem, gente! Quem vai entrar comigo para falar de algum desafio que esteja vivendo? Renata, Fernanda, Patrícia, Luri. Quem vem? Jéssica, Alice, Kellen, Dani, Amanda. Quem vem, gente? Relatar aí. Quem quer falar sobre alguma situação dentro de casa que está sendo desafiadora? Tô de pijama, não tem problema não, coloca um filtro. Pati, quer entrar, Pati? Quem quer entrar aqui para falar de algo desafiador? Então vamos lá, eu vou responder. Quer entrar, Carla? Então vamos. Depois vocês perguntaram, tá? Pelo Instagram. Oi! Marcela, Tudo bem? Tô joia, e você? Tudo jóia. Parabéns pelo dia de hoje. Prazer te ter aqui. Não, Marcela, pardon. Eu tenho aprendido tanto com você, minha filha, que eu falei assim, não, eu tenho que entrar aqui no ar ao vivo e falar com minha Marcela. Aqui. Estou fazendo o dever de casa, ainda não te passei, viu? Dos nossos Os desafios de amar, né, gente? desafios de amar. Mas hoje está muito importante essa live para mim. João Vitor correu, sabe? Ele estava aqui do meu lado, mas ele já correu. Mas assim, eu tenho vivido um desafio. João Vitor tem 9 anos e eu tenho vivido um desafio que está sendo para mim assim realmente pesado. A questão dos jogos, né? Hoje, há um ano atrás, com 8 anos, eu dei para ele um Xbox. Queria ter dado, era um presente, assim, era o último presente que eu teria dado, era esse. E assim, até 8 anos, quando ele começou a jogar, eu ainda tinha um controle sobre ele, dos jogos. Eu colocava os horários, tal, tudo direitinho. No início foi tudo bem, né? Hoje, um ano depois, eu ainda coloco os limites para ele, os horários, você vai jogar tal horário, mas o horário de sair está sendo complicado. Por quê? Eu marco 1 hora você vai jogar, João Vitor. Aí tudo bem, de 7 às 8. Quando chega 8 horas, ele está terminando a partida. Aí o que eu falo? Na hora de parar, vencer o seu tempo, vem aqui, vamos fazer outra atividade, vamos fazer outra coisa. E aí, o que acaba fazendo? Eu acabo me irritando. Ontem eu acabei me irritando com ele. E acaba assim, eu tô sem saber o que eu faço. Por quê? Em quarentena, nesses dias que a gente tá, né, que eu tô tendo mais tempo com ele, que eu tô tendo fazendo outros tipos de coisas com ele, mesmo assim, eu moro em apartamento, ele tá muito ansioso. Aí, pro outro lado, aí já ataca aquele lado alimentar, né? Então, assim, desafio para mim, Marcela, essa questão. Sim, então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, nós temos que pensar que nós não estamos vivendo a rotina ideal, né? A rotina equilibrada. O que é uma rotina equilibrada? Eu não vejo a rotina equilibrada como uma rotina com horários totalmente pré-estabelecidos para cada coisa. Eu vejo uma rotina equilibrada, aquela rotina que respira. O que é uma rotina que respira? É uma rotina que alterna horas movimento para dentro,
hora movimento para fora. Então, a gente teve uma noite inteira de sono, acorda, toma um café. Nós estamos no movimento dentro. Então, o que a gente vai fazer? Vai para fora. Vai levar a criança numa praça, vai brincar na garagem, vai dar uma volta no quarteirão, para depois dentro. Almoço, né? Arrumar para ir para a escola, fazer dever e tal. Depois fora, escola, cheio de estímulos, movimentos, depois dentro, sono e tudo. Então, essa é uma rotina saudável, uma rotina que respira, hora dentro, hora fora. Então, primeiro de tudo, a gente já tem que partir do princípio que a gente não está na rotina ideal. Nós, pais, estamos o tempo todo dentro de casa, o que às vezes é novidade para os filhos. Nós estamos vivendo vários momentos de ansiedade, de angústias internas e que naturalmente a gente reflete isso para os nossos filhos, né? E aí o que acontece? Em relação a jogos ou qualquer outro tipo de eletrônicos, porque aí entra, gente, tablet, celular, jogos, né? E por aí vai. O que eu entendo, Carla? Que os nossos combinados, muitas vezes, nós disfarçamos em combinados aquilo que é mandado. Então, o que a gente faz? A gente vira e fala assim, filho, você tem 1 hora para ficar no jogo, certo? 1 hora para ficar no jogo, a gente direcionando ele, não foi um combinado, foi um mandado. Você tem 1 hora para ficar no jogo. Então, o que a gente faz? Vamos, principalmente que ele tem 9 anos, ele tem total capacidade, e aí isso eu estou falando, gente, para criança a partir de uns 3 anos. A criança ela já tem, dentro da idade, dentro daquilo, né, coerente com o que é, né, das atividades da criança, nós temos capacidade de envolvê-los para esses combinados. Então, vamos lá. Como que vai ser o nosso dia? Como que nós vamos alternar nosso dia? E aí, se 1 hora existe a desculpa depois de, estou no meio do jogo, porque, gente, cá para nós, vamos lá. Nós estamos assistindo uma série nossa, nós estamos assistindo uma novela. E aí a gente combinou que que a televisão ia ser minha, vamos dizer assim, com coisa que eu quero até 10 horas. Só que nesse dia a novela atrasou e vai terminar umas 10h10. A gente gostaria que nosso marido chegasse e falasse, não, aqui ó, deu 10 horas, agora é minha vez. No meio da novela, no meio daquele capítulo que eu estava esperando para assistir. Então, se existe uma dificuldade de encerrar com o horário marcado, defina números de partidas. Vamos lá. Como que ele chama? João Vitor? João Vitor. João Vitor. Como a gente está numa situação diferente, mamãe vai deixar um pouco mais, né? E às vezes sem culpa, tá, gente? Um pouco mais do que era a rotina anterior nos jogos, porque, né, o dia ocupa um espaço muito grande. Mas vai ser, João Vitor, vamos supor, 3 jogos que você pode escolher, tá, João Vitor? Um combinado aí para vocês. Que você pode escolher se você vai jogar os 3 de uma única vez, se você vai jogar um jogo de manhã e 2 à tarde. Você joga um, brinca de alguma coisa, joga outro, brinca de uma coisa e joga a terceira partida. Mas qual forma que você prefere? Então, entende que a gente parte de uma referência e inclui a criança nessa criação da rotina, que é um dos pontos que eu trouxe para vocês do mau comportamento. Muitas vezes, gente, a gente entra na exigência, a gente não entra na negociação envolvendo a criança. Então, o que é admitido para uma criança de 9 anos? De ficar de 1 a 1h30 no dia, né? Agora na quarentena, até 1 hora eu vejo que seria o equilibrado no dia a dia. Mas na quarentena, vamos ficar um pouco mais? Ô, Marcela, esse tempo aí ele queria ouvir de você, sabe? Esse tempo que ele poderia ficar no jogo. Porque isso é interessado. Eu tenho lido muito, eu falo com ele, mas ele falou assim: nossos combinados hoje, eu falei com ele para jogar um tempo, temos a live para assistir. E eu gostaria que ele estivesse junto comigo. Aí ele falou, mamãe, eu quero ver o tempo que ela vai falar. Por quê? Ele acha que o tempo que eu tô falando para ele, você já entendeu, né?
E aí, João Vitor, é isso mesmo, assim, ó, o tempo para a gente ficar numa tela, porque o que que acontece com telas? E aí, gente, para crianças bem pequenininhas também. O que que acontece com tela? As telas, elas fazem com que a gente seja constantemente estimulado aqui. Estímulo visual, estímulo sonoro, os estímulos visuais, assim, o tempo inteiro sendo estimulado. Só que muitas vezes o nosso corpo não acompanha, por mais que a gente esteja ali, a gente não acompanha a quantidade de estímulo que nós estamos recebendo. Então, ficar exposto à tela por mais de 1 hora, isso pode deixar a gente mais irritado, isso pode interferir no nosso ciclo de sono, isso pode interferir nos nossos relacionamentos, por mais que a gente acredite que não seja a tela. Mas aí vai dando uma coisa assim na gente que a gente não sabe muito bem explicar, mas são efeitos de muita exposição a telas de qualquer forma, tá? Aí eu tô falando telas de forma geral, seja computador, tablet, celular, televisão. Então, de 1 a 1 hora e meia diário, tá ok, sendo negociado da melhor forma para vocês. Tá. Combinado? E aí, negociado. O que que significa, gente? Negociado é negociado. Tá bom para você, sim? Tá bom para mim? Então negociamos. E aí, onde que nós pais entramos, gente? No encorajamento para outros tipos de atividades, que muitas vezes nós também vamos nos colocar à disposição para fazer. Quando eu abri a live aqui, eu tava morrendo de rir, porque a Mila chegou aqui correndo e falou assim: ô, mamãe, você já começou sua live? Ela falou assim: já começou sua live? Eu falei assim: não, filha, ainda não. Ela falou assim: peraí, que eu só vou pegar mais uns jogos aqui pra gente brincar. Aí ela saiu carregando assim, porque os 3 estão lá no quarto, brincando de jogos. Então, aí, para a gente tirar o foco também da tela, nós precisamos oferecer para as nossas crianças outras possibilidades igualmente válidas. O gostoso de brincar com a mamãe e com o papai, o divertido de ler um livro e descobrir novas histórias. Então, nós precisamos de dar esses outros estímulos também. Ok? Ok, Marcela, um grande abraço, viu? Valeu demais, viu? Um grande Obrigada. beijinho, viu? Um beijo. Olha aí, vamos tirar uma foto nós duas. Oh. Obrigada, Carla. Obrigada, beijo. Vamos lá, gente. Quem mais quer falar dos seus desafios? 3 anos ver desenho à noite no meu celular, falo que é o último desenho e aí ela já entende e me devolve. Negociados dão certo, tá, gente? Eu falo para vocês. Negociados, não exigências disfarçadas de negociados, tá? Então, negociados, combinados dão certo. Quem mais? Mais alguém aqui? Quem mais quer entrar? Quer falar de um desafio que está vivendo com o seu filho, quer uma orientação, né? Quero poder apoiar vocês a viver, gente, uma maternidade mais leve. Esse é o meu propósito, porque eu já fui muito assim como vocês. Muitas vezes muito estressada, muito exigente com muita coisa. Já vou te chamar, Margot. Muito exigente com muita coisa e muito pesada na minha maternidade. E aí eu comecei a pensar, gente, sempre foi meu sonho. Sempre foi, sempre esteve nas minhas escolhas ser mãe. Então eu não posso fazer dessa minha vivência algo tão pesado por falta de conhecimento, por falta, às vezes, de habilidades eficazes de lidar com as fases de desenvolvimento das minhas filhas. Então, quando a gente abre nosso processo para tomada de consciência de tudo isso, a gente consegue perceber o quanto pode ser mais leve, tá bom? Eu ainda vou responder as perguntas que foram me passadas, tá? Pelo Instagram. Eu só quero dar prioridade para quem está aqui, né, e quer participar. Mas eu vou responder as perguntas. Estou até com alguns livrinhos aqui para sugerir para vocês. Vamos lá, Margarete. Bem pesado para mim. Então, vamos lá. Depois eu vou te chamar, tá? Sila, tem medo de falar o nome errado? Tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse problema aí. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Vamos lá, Margarete, que sempre acompanha a gente aqui. Uma super profissional.
enquanto ela não vem, eu trouxe vários livros para lidar com esses desafios aí. Eu vou falar, ia pedir sugestão de leitura, Fernanda, eu vou falar principalmente do que vocês mais pediram. Ei, Margot, tudo bem? Eu tô e você? Tudo jóia também. Delícia você aqui com a gente. A delícia é você dividir tanta Então coisa vamos com a gente. lá. Vamos. Marcela, a minha grande Muito questão obrigada. é os mitos de E aí? confronto, assim. É igual como você estava falando, a questão que quando eles repetem as mesmas coisas, até a Renata falou disso também, que eu me vejo muitas vezes no comportamento do Dória igualzinho o que eu faço, igualzinho. E aí eu tenho dificuldade com esse confronto, porque, por exemplo, assim, ele me responde da mesma forma que eu faço e da mesma forma que eu trato. E às vezes eu fico meio que podada, assim, porque, tipo, é o meu reflexo. É lógico que eu tenho aquela questão da autoridade de dizer assim, não, você é filho, é a mamãe e o papai que decide. Eu consigo fazer isso, mas às vezes eu fico nesse impasse, assim, porque eu entendo que é como se eu desse um caminho para ele e depois eu não concordo. Uhum. E é isso que a gente faz, né? Na verdade, Margot, o que que acontece? O tempo inteiro nós estamos exigindo um equilíbrio dos nossos filhos que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes, nesse jogo de poder, primeiro de tudo, o que que faz a gente entrar nesse jogo de poder com os nossos filhos? Primeiro é a crença que eu falei, a crença enviesada do comando, né? De que a gente é aceito, né? Então a criança ela entra nessa crença de que ela é aceita quando ela tá no poder. E aí ela vem pra cima da gente. E aí a gente interpreta isso quando a criança fala de mau jeito, quando a criança, né, se coloca de uma postura assim, com, né, o tradicional mau comportamento, a gente já toma aquilo pra gente, a gente interpreta que está sendo direcionado, que ele está fazendo para nos afetar, que está fazendo para nos atingir. Não é possível, né? Esse menino hoje tá querendo me tirar do sério. Então, entende que o tempo inteiro a gente interpreta esse comportamento da criança voltado pra gente sob o nosso olhar de adulto. E aí, gente, enquanto nós estivermos interpretando os comportamentos da criança sob o nosso olhar, nós não temos a oportunidade de entender o que realmente está por trás do comportamento dessa criança. Porque a criança, ela não tem todo o aparato, todos os recursos para entender que ela está fazendo isso para nos afetar. Ela está agindo de uma forma porque ela não tem habilidade eficaz ainda para falar, para expressar da melhor forma aquilo que ela está, aquilo que está reverberando internamente. E aí o que acontece que é uma diferença? Porque eu falo muito de acolher sentimentos. Mas aí, gente, não entendam isso como agir no momento dos sentimentos. Quando a gente age no momento dos sentimentos, provavelmente a nossa atitude vai ser enviesada, assim como o comportamento da criança. Os nossos sentimentos, eles precisam passar por um processo de elaboração para que a gente haja com consciência e não no calor da emoção. É uma coisa que você falou hoje que mexeu muito comigo, assim, no meu comportamento aqui em casa, foi a questão de que a gente espera uma maturidade emocional dos filhos da gente que não tem. Porque muitas das vezes, às vezes a gente fala com o Tório assim, você está sendo mal educado, não é assim que fala. Só que, na verdade, porque ele ainda não consegue ter a percepção, é porque a gente está esperando uma outra reação dele. É porque não é nem o que ele falou, é a forma com que ele fala. E muitas das vezes ele faz isso igual a gente faz, né? Mas é como se a gente tivesse uma leitura assim, não, mas eu estava brava e você estava fazendo coisa errada. E ele não tem essa leitura. Não, você falou daquele jeito, eu também posso falar. E tanto é que ele responde pra gente, mas vocês também são mal educados comigo. Aham. Entende que altura. é isso? Aqui, e a Jane Nelson, ela fala exatamente isso. Ela fala assim, as crianças, gente, elas são excelentes observadoras, mas elas são péssimas de interpretação. Então, elas vão bater de frente com aquilo que elas têm. O que que elas têm? O comportamento da minha mãe e do meu pai como referência. Então, por vários momentos, eu me vejo nessa situação também, quando eu vou lá
repreender ou falar sobre algum comportamento, falei assim, putz, eu estava fazendo isso agora mesmo, sabe? Então, gente, onde que nós devemos agir diante do mau comportamento? E é muito difícil porque é aquilo que a gente já falou, Margot, e eu sei que você concorda com isso, a gente não aprendeu na nossa cultura a levar em consideração o olhar da criança. A gente não respeita a criança. E como a gente não respeita a criança, é difícil para a gente colocar no lugar dela, sabe? Ser empático e entender por que será que essa criança está agindo desse jeito? Que necessidade que está por trás que não foi suprida? É difícil para a gente fazer esse movimento. Eita! Indo tudo, tá? Tudo bem? É bom que você ouça, Tô! É muito bom para que juntos você e a mamãe possam ter comportamentos diferentes. Não é? E aí, é isso. Quando a gente entende do ponto de vista da criança, a gente consegue perceber, gente, que aquilo lá não é direcionado. Eles ainda não compreenderam, não sabem como fazer de acordo com as nossas expectativas. Então, o que nós precisamos fazer? Ensinar. E a nossa melhor forma de ensinar um comportamento para a criança é agindo como tal. Porque até 7 anos, a principal forma de aprendizado da criança é por imitação. Então, se nós não conseguimos manter o equilíbrio diante de uma discussão, deem um tempo, gente. Isso é sagrado. Eu falo que de todas as técnicas que eu já testei e que eu oriento meus clientes no consultório, a que mais tem retorno é o dar um tempo. O que é esse dar um tempo? Entendi que eu vou entrar nesse cabo de guerra com meu filho, sai de cena. Aqui, o famoso copo d'água, não, Marcelo? Aqui, minimamente retome o seu equilíbrio e volte com uma outra postura. Falei assim, filho, quando a gente tiver disposto a conversar com respeito um com o outro, a gente continua a nossa conversa. Porque quem precisa estar equilibrado somos nós. Se a gente desequilibrou, se o copo derramou com a última gota lá, aqui, naquele momento, entende que a gente não vai ter evolução? Porque no momento da descarga emocional, seja do filho, seja nós já não estamos mais escutando. E se a gente não está mais escutando, a gente não consegue aprender nesse momento. Aí a gente precisa esperar passar, retomar, os ânimos, né, diminuir, e aí a gente conversar sobre tudo isso. Eu tô rindo de observar que a gente tá aqui conversando e o tanto que eles são espertos, né? Ele acabou de jantar e como ele tá vendo nós conversando, ele foi lá na geladeira, pegou um iogurte e passou lá pra sala sorrindo, porque ele sabe que ele tá fazendo uma coisa que não é permitida. Então, eles são muito espertos, Marcelo. E eles entendem tudo. E aí, o que eu falo, assim, ó... eu não acredito que isso vá fugir, mas assim, eu tenho uma gratidão enorme por você. Porque você entrega muita coisa aqui e modifica muito a minha vida. A Renata tá aí falando que foi eu que apresentei ela. Porque eu e a Renata, a gente teve altas conversas sobre essa questão da educação, sobre a questão da educação não violenta, mais positiva. Mas igual você sempre está falando, aqui eu preciso de estar com o tanque cheio aqui e muitas das vezes a gente não está. Muitas das vezes a gente vem com uma criança ferida por dentro, né? Total. E aí eu falo, Marcela, gratidão, porque às vezes, no meu ponto de desequilíbrio, eu lembro de você falando certas coisas. Isso me ajuda, me dá um norte, me apoia. Então, assim, igual essa semana a gente estava fazendo lição da escola e ele estava bravo, que ele falou assim, eu até contei para a diretora dele hoje, ele falando, no meu momento de descanso tem que fazer esse monte de coisa. E aí, naquele momento, eu consegui falar com ele. Falei, filho, tá todo mundo, nós não estamos em descanso. Você lembra da redação que você fez, que é um momento inesperado, uma notícia inesperada? Então, tá todo mundo nesse momento. Você não tá de férias. Você pode fazer muitas coisas legais, mas tem que fazer dever. Então, tipo assim, nesse momento que eu consigo me sair bem desse jeito, eu falo gratidão, Marcela. E você, porque você tá com seu tanque cheio e aí você consegue ter equilíbrio para lidar com ele. Quando a gente, por isso que a gente tem que praticar muito o nosso alto amor, por isso que a gente tem que falar das nossas necessidades para os nossos parceiros, porque muitas vezes a gente está querendo um tanto de coisa, né, pra gente, e a gente pede para os filhos, faz isso com o Thor, enquanto na verdade você está querendo assim, não, me dá um abraço aqui, me dá um colo aqui, sou eu que estou precisando. Então, a gente precisa estar com o tanque cheio, que aí é muito... Eu falo assim, o que é estar com o tanque cheio?
o nosso limite da paciência vai ser diferente. A gente pode até ficar sem paciência, mas vai demorar um pouco mais, vai ter que, assim, ficar ali, né, para que a gente saia desse equilíbrio. Então, gente, nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade. É só a gente acreditar e dar colo para nossa criança ferida. Vamos falar disso qualquer dia, dessa criança ferida? Ah, Nossa, eu acho que a gente precisa muito falar sobre ela, não precisa? tem uma música que chama Reverb. Depois eu vou te mandar no direct. Me manda. Que fala exatamente dessa criança. É como que eu encontro essa criança. Se eu encontrar com ela, como que ela seria, né? Ah, então nós vamos falar. Então, aqui, ó, já tá... Eu sou muito grata mesmo a tudo que você entrega aqui no Instagram. Esses dias o Tony falou assim, gente, que eu tava te ouvindo de novo. Ele falou, não aguento mais essa Marcela, que toda hora com o telefone na mão, estudando a Marcela. Mas aqui me engrandece muito, me fortalece nessa decisão de ter essa maternidade mais consciente, de fazer diferente. E assim, sempre que você fala alguma coisa que me marca, eu tomo para minha vida mesmo, assim, me fortalece mesmo. Eu falo que eu sou uma formiguinha que vai, porque eu falo, gente, segue a Marcela, escuta. Muito obrigada. Porque eu falo isso, é o seu trabalho, mas você também é mãe. Então, tipo, eu falo que a gente precisa desse movimento de estarem mais entre mulheres, de estar mais conectadas com isso. Então, para mim, só tem que agradecer. Mesmo muito obrigada pelo carinho. A gente tirou foto com você. Dá um sorriso aí. Eu não estou lady igual você, não, mas... Não, que isso. Não é lady, não é filtro. É filtro. Diz Marcel. Não tô com os meus olhos. Ai, pois é. Não, que não é tudo de bom. Um beijo, viu? Muito obrigada, Margot. Beijo. Michelle tá aí, ó, querida. Beijo pra vocês. Não, essa minha é outra, né? Que é top. ótima. Bom dia, povo maravilhoso. Povo maravilhoso. Boa noite, mulher maravilhosa. Gente, vamos lá. Tem mais alguém daqui que quer falar? Quem falou, né, que o maior desafio é esse, né, que muitas vezes a gente tem lá toda uma idealização da maternidade e quando a gente vive, né, o dia a dia, a gente vai deixando tudo tão pesado, né, gente? As coisas acabam ficando tão pesadas que a gente não consegue mais se encontrar na maternidade. E aí a gente precisa de olhar para a nossa criança ferida, porque na verdade a maternidade é um super convite para isso, gente. A maternidade convida a gente a fazer essa reflexão e aí tudo aquilo que estava muito escondidinho aqui num lugar muito secreto da nossa alma vem à tona quando a gente tem filho. Os nossos filhos fazem a gente retomar e questionar vários padrões de comportamento que parece que não se encaixam mais depois da maternidade. Então, a gente tem que fazer esse movimento de olhar para a nossa criança que é muito ferida. A nossa criança interior, gente, ela aprendeu foi a sobreviver. Sabe, com muitas marcas, com muitas feridas da educação que nós tivemos, da cultura, né, que nós tivemos. E aí, muitas vezes, na nossa maternidade, a gente não encontra forças para buscar outras formas, né? A gente repete todos esses padrões. E eu falo para vocês, é possível fazer diferente. Falo isso como profissional e como uma pessoa que passou por tudo isso que vocês estão vivendo e que hoje tem um olhar muito diferente sobre todo esse processo. Porque eu me permiti fazer isso aqui com os padrões, agradecendo todo o movimento. Sou muito grata a todo o movimento, né, que os meus avós, que os meus pais fizeram por mim e conscientemente eu escolho fazer diferente em vários pontos e fazer igual em vários pontos, de forma consciente, não mais pelo automatismo, não mais pela repetição inconsciente de padrões, ok? Segunda-feira, né, nossa próxima live já vai ser sobre a criança interior, tá? Nós vamos falar sobre essa criança interior, sobre formas da gente acessá-la e formas da gente curar a nossa criança ferida, ok? Mais alguém, gente? Ou vocês querem já passar, né, para as dicas aqui dos livros, né, do que eu recebi? Eu vou fazendo isso aqui, se tiver mais alguém, tá? Pode me mandar aqui que eu chamo, ok? Vamos lá. Eu recebi
três principais, sabe? Que foi sobre birras. Na próxima segunda, na próxima segunda, nós vamos falar sobre curando nossa criança interior. Ok? É um tema que eu amo, gente, de paixão, porque há 2 anos atrás eu fiz uma imersão nesse tema, sendo submetida. Era um curso para profissionais e para fazer uma imersão. E para fazer essa imersão, nós fomos submetidas, né, à nossa cura da criança interior. Sabe aquele processo que eu falo que a gente morre para viver de novo? Porque a gente fecha várias coisas da nossa vida para abrir, para florescer em várias possibilidades. Então, foram 4 dias de, assim, muita imersão nessa criança interior e, né, de se abrir para outras possibilidades. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Nós vamos falar sobre birras, aqui controlar tudo, sem rotina, sem escola, então, né, ter a hora de tomar banho e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem ainda não teve uma reunião familiar com os filhos a partir dos 2 anos e meio por aí, para falar sobre esse momento que a gente está vivendo, gente, é hora da gente falar sobre isso. Primeiro, é hora da gente mostrar que é isso aqui? Que momento que é esse? Que minha mãe e meu pai estão em casa, que eu tô sem escola, que parece que é final de semana todo dia. Então, de mostrar numa linguagem acessível para a criança que movimento que é esse, né? Que momento que é esse aqui que a gente está vivendo. E estabelecer junto com a criança combinados. Porque o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos estabelecer os limites e dentro desses limites, nós vamos dar possibilidades para que a criança também possa fazer escolha. A gente pode permitir que a criança, né, como eu respondi a Carla, fique em torno de 1 hora nos eletrônicos, de TV, de iPad? Podemos. Dentro dessa 1 hora, a criança pode dividir, né? Ah, mamãe, eu quero ver um episódio de Peppa agora. Então, você vai assistir agora um episódio de Peppa e vai ficar faltando só mais 2 episódios de algum desenho para você assistir. Que horas que você quer assistir? Então, a gente pode ir fazendo esses combinados com a criança. E aí eu falo uma coisa. Quando a gente estabelece os combinados verdadeiros, não, como eu falei, exigências disfarçadas de combinados. Quando a gente estabelece combinados verdadeiros, gente, a criança tende a cumprir. A maior parte das crianças, quando elas entendem verdadeiramente, elas participam da criação dessa rotina, elas tendem a cumprir. Se as crianças não cumprem, de alguma forma a gente pode se manter naquilo que foi combinado e abrir outras possibilidades. E redirecionar a criança para outras coisas. Por exemplo, filha, depois desse episódio da Peppa, depois, a gente não para na metade, a gente não chega desligando porque deu horário. Depois desse episódio da Peppa, nós vamos desligar e nós vamos jogar um jogo. E nós vamos tomar um banho. E nós vamos fazer tal atividade. E redirecionamos. Ou podemos dar opções. E nós vamos desligar a televisão e nós podemos tomar banho ou jantar. Qual que você quer primeiro? Entende? Então, dê opções para que a criança continue, né, sendo incluída na rotina familiar, mas geralmente elas tendem a cumprir. Cuidado para que nessa birra, Patrícia, nesse controle, que muitas vezes ela quer controlar tudo, que a gente não entre no que eu falei, né? Eu comecei aqui falando sobre isso. Que a gente não entre nesse jogo de poder e fique 2 crianças discutindo uma com a outra. Só que é uma criança verdadeiramente de 2, 3, né? E uma criança, às vezes, de 30, 35, 40, né? Que sai mais velhas. Ok? Então, esse é um ponto. Outras coisas, gente, eu gosto muito do recurso do livro para mostrar para a criança possibilidades dela agir diante das situações que geram algum tipo de desconforto para elas. Por que eu gosto dos livros? Gente, eu vou fechar essa live aqui, porque está faltando 1 minuto para a live cair. Eu vou fechar e vou retomar com os livros, tá? Com a indicação dos livros, tá? Vou fechar porque tá faltando 1 minuto aqui para cair. Voltem comigo, hein?